Como o Donarém age no sono? Olha, o Donarém foi a medicação que mudou minha vida. Eu pensava que eu tinha insônia e que isso era normal. Eu passei mais de 20 anos, acho que uns 25 anos sem sonhar. Eu achava que isso era tudo, fazia parte, que adulto não sonhava. E aí um dia eu descobri que eu tinha ansiedade, tem até um vídeo que eu explico aqui essa história para vocês. E quando eu descobri que eu tinha ansiedade, eu decidi tomar o Donarém, e o Donarém mudou completamente a minha vida. Eu voltei a sonhar e eu descobri que adulto sonha, isso é fantástico. Então hoje eu vou te explicar como o Donarém age no sono, como ele pode te ajudar, e aí você vê se vale a pena você conversar com seu médico ou não para considerar a possibilidade dessa medicação. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu venci a minha insônia e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. O Donarém é o nome comercial da Trazodona, que é uma medicação considerada antidepressiva. Eu já te expliquei em vários vídeos que antigamente a gente não tinha a noção de que a ansiedade ou o transtorno de ansiedade eram doenças. Tampouco a insônia. A gente achava que a insônia fazia parte, até era louvável. Eu cresci recebendo essa informação na minha família de que a gente deveria dormir pouco e trabalhar muito. É o tal do dormir tarde e acordar cedo. Isso não é uma boa decisão. Você tem que dormir pelo menos 6 horas por dia. Se você dormir pouco, você vai ter uma vida menor, mais curta. E isso é ruim. Você vai ter mais doenças e uma morte mais lenta, dolorosa e precoce. Então você tem que dormir. Já tem inclusive estudos demonstrando relação entre insônia e infarto, insônia e AVC e até insônia e câncer. Então é importante boas noites de sono reparador. Acontece que a principal causa de insônia é a ansiedade. E a ansiedade funciona como um prenúncio das doenças psiquiátricas mais graves, como a depressão. Então, muitas vezes, a gente utiliza os antidepressivos para tratar o transtorno de ansiedade. E é por isso que cada vez mais a gente utiliza esse tipo de medicação, não apenas os psiquiatras, mas também médicos de outras especialidades, como é o meu caso, justamente porque precisa tratar seus pacientes para que eles tenham mais tempo de vida e uma melhor qualidade de vida também. Então eu, por exemplo, que sou cardiologista, eu tenho que pensar na prevenção de infarto dos meus pacientes. E a insônia tem a ver com infarto. Então eu tenho que tratar a insônia, eu tenho que utilizar essas medicações para tratar a insônia. E no caso do Donarém, é uma medicação bem interessante para os pacientes que têm alterações cardíacas, isso porque ela tem 3 efeitos bem importantes. O primeiro deles é a inibição da recaptação da serotonina, que é um efeito que faz com que a gente consiga aprofundar o sono e controlar melhor a ansiedade através do controle da serotonina. Já o segundo efeito é a redução no funcionamento da noradrenalina, da ação da noradrenalina. É um efeito diferente de outras medicações para ansiedade, que atuam aumentando o efeito da noradrenalina. No caso do Donarém, ela reduz o efeito da noradrenalina, ou seja, é antinoradrenérgico. Tanto é que é uma boa medicação para os pacientes que têm ansiedade relacionada a sintomas noradrenérgicos, tremores, palpitações, picos hipertensivos, alterações intestinais. Para esses pacientes, utilizar a trazodona é uma ótima alternativa. E tem um terceiro efeito também, que é um efeito antinociceptivo. Esse efeito antinociceptivo garante a trazodona uma analgesia interessante para os pacientes que têm a dor neuropática, que é um efeito semelhante, por exemplo, ao da pregabalina, que ajuda a controlar a dor de origem neurológica, de origem nervosa. Então, a trazodona se torna aí uma excelente medicação para algumas situações, incluindo os pacientes que têm sintomas cardíacos, né, palpitações, picos hipertensivos. Acontece que existe um efeito colateral do Donarém, que é a sonolência, que é utilizado de uma forma off-label para ajudar os pacientes com insônia.
Esse efeito colateral vem a partir da ação hipnótica que o Donarém tem, que é a ação da indução do sono, e é sobre isso que eu vou te explicar agora. Então, presta atenção, pega um lápis e um papel para anotar, que além desse efeito, tem uma outra questão aí que você tem que saber sobre o sono e o uso do Donarém, e é por isso que é uma medicação que pode ser útil para um grupo de pessoas. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. Olha, o sono tem 2 pontos que você precisa saber. O primeiro deles é a indução do sono, é você fechar os olhos e entrar no sono, pegou no sono. Já o segundo ponto é você aprofundar o seu sono, é você conseguir relaxar ao máximo, entrar na fase REM do seu sono, ter um trabalho lá cerebral intenso, mas com um grande descanso muscular. E você consegue isso deixando sua musculatura bem relaxada. E é nesse momento do sono que você aprofunda, que você vai ter uma queda da pressão arterial e uma queda da frequência cardíaca. E isso a gente chama de descenso noturno da pressão arterial e da frequência cardíaca. Precisa existir. Nos pacientes que fazem aquele exame chamado MAPA, aquele que todo mundo adora, que fica apertando o braço aqui de hora em hora, lembra? Não sei se seu médico já pediu aí para você. Estou brincando, as pessoas normalmente não gostam. Mas aquele exame do MAPA, que aperta o braço aqui de hora em hora, mostra pra gente, durante o sono, o comportamento da frequência cardíaca, que são os batimentos cardíacos, e da pressão arterial. E existem os pacientes que têm o descenso noturno atenuado ou ausente. Esses pacientes que têm essa alteração do descenso noturno atenuado ou ausente são justamente os pacientes que sofrem de insônia, porque eles não têm uma boa qualidade do sono. Às vezes até diz, não doutor, eu consigo dormir, mas ele não aprofunda e muitas vezes não consegue, por exemplo, sonhar, como era o meu caso. E aí, a trazodona, além de ter um efeito hipnótico que eu expliquei, que é o efeito da indução do sono, que vai fazer você entrar no sono, que dá aquela tonturinha com vontade de você dormir, ele também tem esse efeito antinoradrenérgico, que é o efeito que faz sua noradrenalina esfriar. A noradrenalina é um neurohormônio que é liberado pelo hipotálamo, que se relaciona com o preparo do corpo para a luta ou para a fuga. Quando você libera a noradrenalina, seu coração começa a bater forte, acelerado, seu cérebro fica ligado, sua musculatura fica ávida, pronta para você lutar, enfrentar um leão ou para você simplesmente fugir dele, sair correndo. Então a noradrenalina tem essa função natural, é uma função de proteger nossas vidas. Só que quando a gente está sob ansiedade, ela fica sendo liberada sem que a gente esteja em risco iminente, sem que seja necessário a gente ter essas alterações que ela provoca no nosso corpo. Isso faz com que a gente tenha dificuldades, incluindo, por exemplo, essa dificuldade de entrar no sono profundo. Então o Donarém, além de ter o efeito da indução do sono, ele tem esse efeito antinoradrenérgico, vai fazer a pressão arterial baixar e vai fazer os batimentos cardíacos diminuir, e isso permite que a gente aprofunde o nosso sono. E não é só isso. O Donarém ainda tem um efeito também na serotonina. A serotonina está relacionada ao prazer, ao bem-estar e ao sono profundo. Então, quando você utiliza o Donarém, você vai ter 3 efeitos benéficos para o sono. O primeiro, da indução, o segundo, antinoradrenérgico, e o terceiro, do sono profundo da serotonina. Então, o Donarém, para ser utilizado como indutor do sono, é bem interessante. Entretanto, existem algumas pessoas que não se dão bem com Donarém, que normalmente são pessoas que têm impulsividade, como eu já expliquei. As pessoas que têm impulsividade são pessoas que têm
as questões relacionadas com a dopamina, e aí quando você esfria a serotonina pelo Donarém, a dopamina pode aflorar e a pessoa pode começar a ter alucinações que ela não tinha, ou pode começar a ter pesadelos e sonhos vívidos que ela não tinha. Então, algumas pessoas não vão se dar bem. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal falando que o Donarém mudou minha vida. Tem muitas visualizações e muitos comentários, e algumas pessoas comentam que não se deram bem com essa medicação. Esse é um dos motivos. Um outro motivo é que existem pessoas que têm a pressão arterial ali no limite, e você utilizar uma medicação com efeito antinoradrenérgico pode fazer você sentir tonturas durante o período do dia, quando você está acordado, justamente porque você começa a baixar mais sua pressão, e isso pode levar a sintomas, incluindo até sintomas que impeçam você de trabalhar, você ficar ali mole, sentindo tontura, sem coragem, sem conseguir colocar o seu dia a dia para frente. Mas é uma medicação fantástica para quem tem a necessidade compatível com esses efeitos. E isso a gente consegue identificar na consulta, porque a gente precisa avaliar o primeiro ponto, daqueles 4 pontos que eu já te falei, para você desenvolver, né, suas emoções, o controle das suas emoções. O primeiro ponto é você identificar o perfil. Se você tem o perfil introspectivo, perfil noradrenérgico ou perfil impulsivo. Então, para as pessoas que têm introspectividade com noradrenérgico positivo, ou seja, noradrenérgico com sintomas de noradrenalina, né, associada à ansiedade, o Donarém vai ser fantástico para tratar a sua insônia. E com certeza vai mudar a sua vida como mudou a minha. Hoje, inclusive, eu nem tomo mais com frequência. Eventualmente, quando eu estou passando por grandes dificuldades, aí realmente eu acabo utilizando. Antes eu utilizava uma vez por semana, 2 vezes por semana. Hoje eu estou utilizando uma vez por mês, 2 vezes por mês, quando realmente tem momentos difíceis. E aí eu melhorei meu sono através da troca do café por alguns tipos de chá que eu utilizo e que me ajudam bastante, e tem toda essa questão do controle, né, da evolução através do controle das emoções, aqueles 4 passos que eu falo para vocês aqui nos meus vídeos. O primeiro é o perfil, você identificar o seu perfil de ansiedade. O segundo é controlar o seu perfil propriamente. O terceiro é a automotivação. E o quarto é a espiritualidade. Então procura aí, tem muito vídeo aqui sobre ansiedade no meu canal, e eu espero que eu te ajude de alguma forma. Olha, vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir sobre esse assunto, e se você está com dificuldade para dormir, você tem que dormir pelo menos 6 horas por noite, porque o sono reparador, aquele que você sonha, é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes que nós temos atualmente.